Olá a todos, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e neste vídeo eu gostaria de vos deixar apenas umas breves ideias, perspectivas sobre a importância de algo que é a supervisão. Num vídeo anterior eu tinha falado sobre a importância dos colegas falarem mais entre eles, portanto, naquilo que hoje em dia se conhece como intervisão. E hoje eu queria falar sobre a importância da supervisão. A supervisão tem um aspecto diferente da intervisão, já que ela é efetuada classicamente no mesmo modelo em que a pessoa que procura essa supervisão também tem formação, portanto falam a mesma linguagem, partilham as mesmas ideias, partilham a mesma base conceptual. Isto não significa que não possam eventualmente integrar, mas a supervisão faz sentido, especialmente na primeira, num dos modelos de referência que a pessoa tenha formação, e geralmente a supervisão é feita por alguém que detém uma maior experiência com o modelo. Uma maior experiência pode ser clínica, pode ser académica. Há muitos que diferem. Há aqueles supervisores que claramente têm uma postura mais académica, há outros que têm uma postura muito mais prática, há outros que conseguem englobar ambas as partes. A APA tem feito um trabalho muito interessante na investigação devotada à supervisão, nomeadamente às características do supervisor, porque, segundo aquilo que a investigação diz, nem toda a gente tem características que o possam tornar num bom supervisor, ou pelo menos num supervisor eficaz. E recentemente a Ordem dos Psicólogos Portugueses, num dos seus livros devotados à prática da psicoterapia, também tem um capítulo muito interessante ligado à supervisão. E, portanto, isto é uma coisa que é um fenómeno já estudado. Agora, qual é que é o problema relativo à supervisão na prática clínica? Bom, tal como outros processos, como por exemplo a realização de terapia pessoal ou de desenvolvimento pessoal, a supervisão não é um processo, não é um acontecimento que seja obrigatório para os psicólogos. Na prática deveria ser, em termos de bom senso, de evolução, de formação, é algo que é necessário, que acaba por ser necessário ao longo do tempo em que a pessoa vai experienciando uma maior diversidade de clientes / pacientes ou de perturbações, de situações de desregulação ou de distorção psicológica ou de perturbações mesmo. E, portanto, quando chega a esse ponto e, sem dúvida alguma, que as dúvidas surgem, e isto pode acontecer a qualquer momento do desenvolvimento da experiência profissional do terapeuta, seja no início, mas também ao longo de uma experiência já considerada. Portanto, não é por uma pessoa ter, por exemplo, 8, 10 anos de experiência clínica que supervisão não será útil, ou que não lhes surgem dúvidas relativamente a casos, porque isso acontece sempre.
Agora, supervisão não é algo obrigatório. O que faz com que alguns colegas fujam ou tenham tendência para fugir disso. Por vários motivos. Porque a supervisão, por norma, é um processo de investimento financeiro. Paga-se ao supervisor pelo seu tempo, pelo seu trabalho e, portanto, há muitos colegas que acham que é um investimento que não vale a pena. Depois, também é uma coisa que leva seu tempo. Geralmente, uma boa sessão de supervisão nunca tem menos de 2 horas. Porque é necessário tempo para expor o caso, para analisar o caso, para debater o caso e depois para dar algumas considerações. Portanto, é necessário tempo. Portanto, nunca menos de 2 horas. E depois, para além das características do supervisor, que há muitos que podem achar que mas eu que sou o grande gênio da psicoterapia, mas quem é que me vai supervisionar a mim? Tem que ser uma pessoa que seja melhor do que eu e eu não tenho isso presente. Para além desses personagens, provavelmente, porque em psicoterapia também há uns bons narcísicos e egocêntricos. Para além disso, também há outra coisa, que é o medo do julgamento, o medo da crítica. Muitas das vezes os supervisandos ou as pessoas que vão para a supervisão ou ponderam ir para a supervisão podem desenvolver a crença de que, estando naquele ambiente, quer seja individual, especialmente em grupo, podem correr o risco de serem criticados, minorados, enxovalhados, ou pelo supervisor, ou pelos colegas de supervisão. E então, para evitar isso, pelo menos na sua cabeça, para evitar todas essas coisas, decidem não se expor a esse contexto, a esse ridículo. E por isso é que muitas pessoas evitam supervisão. Hoje em dia, em Portugal, supervisão é um elemento requerido pelas associações e sociedades de psicoterapia que facilitam formação avançada em psicoterapia, formação essa que é reconhecida não só pela Ordem dos Psicólogos, mas também pela Federação Europeia de Associações de Psicoterapia, já que a supervisão, as horas de supervisão, é um elemento obrigatório, um elemento formativo obrigatório. Portanto, as pessoas não podem fazer a sua formação avançada em psicoterapia numa associação ou sociedade sem passarem por supervisão. Muitas sociedades ou associações, a supervisão é feita de uma forma interna, ou seja, por membros da associação, membros que geralmente são os mais experientes, ou reconhecidos como tendo as competências para supervisionar, sejam competências técnicas, académicas, de vertentes ou contextos específicos, ou então há alguns modelos ou algumas sociedades ou associações que podem permitir aos seus membros procurarem supervisão exterior à sociedade, à associação, com um psicoterapeuta que, obviamente, tenha também formação no mesmo modelo. Quando eu disse que a supervisão
deverá ser no mesmo modelo, e isto aplicando especificamente para quem está a fazer formação avançada. Isso não significa, nem deve ser restringido a pessoas poderem, de alguma forma, quererem ter a vontade de estar em supervisão com outros modelos diferentes. Muito pelo contrário, isso é extremamente positivo, porque permite-lhes integrar perspectivas diferentes, hipóteses diferentes, conceptualizações diferentes e também ideias de intervenção diferentes, e isso é muito mais rico. Claro que no início é útil ter formação, ter supervisão no mesmo modelo. Porquê? Porque é a mesma linguagem e à partida é aquilo que a pessoa em clínica vai fazer, mas ao longo do seu desenvolvimento também é útil, né, que um psicoterapeuta possa partilhar a supervisão de outros modelos. Isto se ele estiver interessado em desenvolver a sua perspectiva para além do modelo original em que teve formação. Portanto, estas são as minhas ideias sobre a importância da supervisão. Pessoalmente, eu considero que a supervisão deveria ser algo que a dada altura fosse requerido, nem que seja por parte da ordem ou uma coisa parecida, porque sinceramente eu acho que é uma coisa muito valiosa. Eu tenho a experiência pessoal de estar em supervisão e, portanto, eu sei que isso me deu muito, e eu agradeço aos meus supervisores, e por eu reconhecer isso, eu considero que é uma boa opção e que deve ser uma opção para todos os terapeutas, para todos os colegas. E estas são as minhas ideias sobre supervisão. Muito obrigado por terem-me ouvido e por terem disponibilizado o vosso tempo. Desejo-vos a todos que fiquem bem, com saúde, e ver-nos numa próxima vez.